Olá, abençoado de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom é Louvar a Deus, o canal do pastor Carlos Lessa, e a nossa finalidade aqui é, como sempre, levar até você uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. E hoje eu quero trazer a você uma lição da Escola Bíblica Dominical, que está registrada na revista Lições Bíblicas, cujo tema nesse trimestre é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E nós vamos estar tratando da lição de número 6. Eu tenho certeza que essa lição vai impactar o teu coração de uma forma muito soberana e uma forma poderosa. A lição de número 6 vai tratar do avivamento no ministério do apóstolo Pedro. Ele queria convidar você a ficar atento, ligado, porque Deus vai com certeza impactar muito o teu coração. Mas antes da gente ir para a lição, eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal, acionar os sininhos das notificações, não se esquecer, é claro, de dar o like e também compartilhar o nosso vídeo aí com os seus amigos, parentes, seus familiares, ok? Porque quando você faz isso, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai estar indicando para muitas outras pessoas. Faça isso, nos ajude no nosso trabalho para que a gente possa crescer e estar sempre motivado a trazer para você conteúdos relevantes que vão abençoar grandemente a sua vida. Tá ok então? Então, vamos lá. Na lição de número 6, que trata do avivamento no ministério do apóstolo Pedro, o textual da lição vai dizer assim para a gente: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo 14. A verdade prática desta lição diz o seguinte: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Assim é comparada a vida do apóstolo Pedro, no antes do avivamento e também depois do avivamento, ok? Nós vamos estar tratando sobre esse assunto aqui com todas as letras para impactar aí o teu coração e a tua vida também. A leitura bíblica em classe é a seguinte: Atos capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 24, que vai nos dizer assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno,
varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Está aí o texto básico para a lição que nós vamos estar ministrando para você neste momento, nesta hora, ok? O que nós vamos aprender nesta lição? Nós vamos ver que o avivamento espiritual na vida do apóstolo Pedro, após o batismo no Espírito Santo, antes do dia de Pentecoste, os evangelhos revelam características de um homem impulsivo, de caráter volúvel e indisciplinado. Assim, antes do avivamento, era a vida do apóstolo Pedro. Eu vou repetir para você, ele era um homem impulsivo, de caráter volúvel e indisciplinado. Após se reencontrar o Senhor ressuscitado e receber a missão de apacentar as suas ovelhas, Pedro assume o papel proeminente na liderança da igreja primitiva. Mas observa que Pedro ele vai receber um papel proeminente. Ele assume um papel proeminente no seio da igreja primitiva no momento em que ele se encontra com Jesus Cristo depois da ressurreição de Jesus. E Jesus faz aquelas perguntas básicas para ele: Pedro, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E mais uma vez o Senhor pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o Senhor disse para ele: então, Pedro, apacentas as minhas ovelhas. Então Pedro, a partir daí, ele assumiu o papel de proeminente no seio da igreja primitiva. Agora, para que o exercício pleno deste ministério fosse executado bem na vida de Pedro, bem como em todos os demais discípulos de Cristo, faltava ali experimentar o revestimento de poder do alto. Esse poder transformador capacitou o apóstolo não apenas a operar milagres, como também a testemunhar a fé em Jesus por meio de uma mudança de caráter. A partir da experiência do apóstolo Pedro, a gente vai entender e aprender importantes lições no que diz respeito às mudanças que o avivamento provocou na vida desse homem. É o que nós vamos aprender aqui nesta lição, nesta hora. Ok? Então, vamos lá. Quais são os objetivos desta lição, na verdade? Primeiro, nós vamos destacar as características do apóstolo Pedro antes do avivamento, antes de experimentar o Pentecoste em sua vida. 2, nós vamos compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. 3, nós vamos ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, esses 3 pontos que nós vamos estar tratando aqui. Mas antes da gente entrar nesses pontos que são importantíssimos, uma palavra de motivação para você, querido. O apóstolo Pedro experimentou uma mudança significativa de caráter porque permitiu que o batismo no Espírito Santo não se resumisse a uma experiência espiritual do dia de Pentecostes, e sim que se tornasse um avivamento contínuo em seu ministério. Olha que coisa linda!
ele não só recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele não só teve uma mudança significativa na sua vida, mas ele tão somente permitiu, né, que essa mudança se tornasse um avivamento contínuo em seu ministério. É o que você precisa fazer também. Além de buscar esse avivamento espiritual para a tua vida, você manter que o revestimento de poder, né, seja algo contínuo na sua vida, para que a obra de Deus continuamente seja realizada na sua vida e através da sua vida também. Para a gente poder termos êxito no exercício de nosso ministério cristão, semelhantemente, a gente precisa permitir que a ação do Espírito Santo esteja permanente em nossas vidas. Ok? Para que a obra de Deus seja realizada de forma contínua, nós precisamos permitir que a ação do Espírito Santo seja algo contínuo na nossa vida. Para tanto, é necessário que a reflexão sobre os princípios bíblicos, adicionada à busca contínua pelo poder do alto, gere mudanças expressivas em nossa forma de pensar e de agir. Né? Olha que coisa maravilhosa que a gente está aprendendo aqui. Para tanto, é necessário que a reflexão sobre os princípios bíblicos, adicionado à busca contínua do Espírito Santo, né? Uma reflexão da palavra de Deus e sendo adicionado a essa reflexão, né, o poder contínuo do Espírito Santo, vai acontecer uma mudança expressiva na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua maneira de se comportar com os seus e um pouco dentro da sua igreja, no seu trabalho, aonde quer que você estiver, ok? Nesta ocasião, melhor, neste momento, é fundamental que a gente possa refletir a respeito dessa experiência sensacional e maravilhosa que acontece quando somos batizados no Espírito Santo ou quando somos revestidos com o poder de Deus. Porque o batismo no Espírito Santo nada mais, nada menos é do que um revestimento de poder. E esse revestimento de poder vai nos levar a testemunhar a glória de Deus, testemunhar o nome do Senhor e apregoar também o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, vamos à introdução da lição, depois de a gente ter, né, pego aí essas experiências do apóstolo Paulo, a transformação que ele teve através do poder e da experiência do batismo com o Espírito Santo. Vamos à introdução da lição para a gente entrar aqui, né, para a gente poder descrever de uma maneira mais contundente tudo aquilo que está sendo ministrado aos nossos corações. Vamos lá. Nesta lição, veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida. Nós vamos aqui, né, nessa lição, nós vamos destacar dois pontos, dois momentos muito interessantes na vida do apóstolo Pedro. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, né, voluntarioso e espiritualmente débil, ou sem noção, louco, podemos dizer assim. Segundo, depois do Pentecoste, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos, com essas duas atitudes do apóstolo Pedro, temos ensinamentos preciosos, né, dos quais nós vamos extrair para a experiência da nossa própria vida. Ok? Vamos lá. O primeiro ponto que nós tratamos, que nós falamos aqui sobre o apóstolo Pedro, né, o primeiro objetivo da lição é destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência que ele teve com o Pentecoste.
E dentro desse primeiro ponto, nós vamos destacar dois pontos interessantes. Primeiro, as duas atitudes do apóstolo Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 16 e 17. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 22. De pronto, Jesus o repreendeu: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. A gente vai observar aqui o apóstolo Pedro em fase de formação. Nós vamos observar aqui o apóstolo Pedro em fase de consolidação. De primeiro, ele me traz uma revelação profunda que alegra tremendamente o coração do Senhor, o coração do nosso Deus. E o nosso Deus responde a Pedro dizendo: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. E isso aí deixou o apóstolo Pedro muito alegre, muito feliz, né? Observa que ele tem uma revelação de Deus, mas logo em seguida ele é repreendido pelo Senhor Jesus, porque Jesus vai dizer para ele que estava chegando a hora para que ele fosse para ser crucificado e morto, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E aí Pedro vai dizer para ele: Não, Senhor, não permita que isso aconteça contigo. Não, não pode. Aonde Jesus repreende ele e fala: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então você vê aí dois pontos para a gente poder analisar e ver. O apóstolo Pedro, de início, ele manda uma mensagem, uma revelação de Deus para Jesus Cristo, e depois quer impedir Jesus daquilo que ele tinha que realizar. De primeiro, o apóstolo Pedro, ele revela da parte de Deus que Jesus é o Filho de Deus, e depois ele vai dizer que Jesus não podia morrer, não podia. Aonde o Senhor vai dizer: Você conhece, você só entende as coisas que são da terra e não as coisas que são de Deus. Então o Senhor repreende ele duramente. Nesse momento, né, o apóstolo Pedro, ele estava em treinamento, ele estava em formação. Isso aqui aconteceu antes do revestimento de poder. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma palavra reprimenda após uma palavra de aprovação. É porque ele era débil ainda no espírito, no conhecimento, ele estava em formação, ele estava sendo consolidado pelo Senhor. Ainda era uma situação antes do revestimento de poder, antes da descida do Espírito Santo, antes do avivamento que aconteceu na vida do apóstolo Pedro. A outra coisa que muito chama a nossa atenção é que Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes.
Isso vai acontecer, é claro, antes do revestimento de poder. Outro episódio revelador que foi quando Pedro afirmou que jamais negaria, né, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus lhe diz que ele o negaria 3 vezes. Mateus capítulo 26, versículo 31 até o 35. A primeira vez negou Jesus diante de uma criada, Mateus 26, 69 e 70. A segunda, diante de outra criada que dissera que a vira com Jesus, Mateus 26, versículo 71 e 72. E pela terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando, Mateus 26, 73 e 74. Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento, Mateus 26, verso 75. Nosso Senhor, todavia, não desprezou. Nosso Senhor, todavia, não negou a Pedro. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar boas novas a seus discípulos. E o nome de Pedro foi destacado. Marcos capítulo 16, versículo 7. Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar-o espiritualmente. Como Pedro estava em formação, estava ainda em consolidação, ele cometeu esses deslizes. Primeiro, de revelar Jesus e depois querer impedir que Jesus fosse morto, né? E depois ele vai e nega Jesus por 3 vezes. E mesmo ele tendo cometido esses deslizes, Jesus não desprezou Pedro. E nós temos que ter muito cuidado, porque de repente alguém ainda indouto, não tendo muito o conhecimento da palavra, ou que não tem uma vida espiritual abalizada, ou que ainda não foi revestido com o poder de Deus, de repente diante de você ele pode cometer um deslize. E você vai desprezá-lo? Não. Porque quem sabe lá na frente ele não pode ser revestido do poder de Deus e se transformar uma bênção nas mãos do Senhor. Abrace essas pessoas e ajude elas em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo transformou o Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ok? O segundo objetivo da lição é compreender o impacto do batismo do Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro, né? Pedro agora após o batismo no Espírito Santo. Pedro agora após o Pentecoste. Vamos lá? Dentro desse tema aqui nós vamos encontrar 3 lições fundamentais. Primeiro, Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Olha como é que começa a mudar a vida do apóstolo. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz e, com eloquência, falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2:18. Aqui está a promessa que foi feita por Deus lá em Joel, né? Capítulo 2, versículo 28 e 29 de Joel. Então, o apóstolo Pedro, obedecendo juntamente com os discípulos, ficaram em Jerusalém, porque havia sido uma ordem dada por Cristo. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram ali naquele lugar. No dia de Pentecoste, né, desceu sobre eles línguas repartidas como de fogo, e que foi caindo sobre cada um deles. E então todos eles, cada um, começaram a falar em novas línguas. Então aquele cenáculo foi aberto e eles saíram para a rua, porque agora estavam prontos para poder anunciar a palavra de Deus e enfrentar as adversidades que certamente viria sobre eles. E o apóstolo Pedro, juntamente com os discípulos, saiu ali a pregar e anunciar a Cristo. E as pessoas que foram batizadas, que foram revestidas, né, que receberam ali a unção do Espírito Santo, falavam em outras línguas. E naquela localidade haviam pessoas de diversas nações, de diversas línguas. E eles falavam exatamente com fluência na língua de cada uma daquelas pessoas que estavam ali. E eles ficaram atônitos com aquele milagre. Eles ficaram
conturbado com aquilo. Que negócio é esse cara? Uns diziam, que poder é esse? Que coisa diferente é essa? E outros diziam, eles estão bêbados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que disse: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2, versículo 18. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim, Pedro concluiu sua calorosa pregação, apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus, para receberem o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Resultado: quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor e quase 3.000 almas foram batizadas pelos apóstolos ali naquele dia. Olha como é que a vida do apóstolo Pedro mudou. Ele foi batizado com o Espírito Santo e a partir daquele momento, aleluia, ele começa a ser usado de forma soberana pelo poder do Espírito Santo de Deus. Número 2, o que aprendemos dentro desse texto? Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse, em nome de Jesus. E imediatamente o homem foi curado. Entrou no templo saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Atos 3, versículo 10 e 11. Atos capítulo 3, versículo 10 e 11. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 3, versículo 16. Então, você vê que agora Pedro, cheio do Espírito Santo, com a vida renovada, chega dentro do templo, e vai entrar no templo, tem um camarada sentado lá, um coxo, e o coxo pede-lhe uma esmola, e eles vão dizer: olha, ouro e prata não temos, mas o que temos, isso a gente te dá. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem andou, aleluia, e entrou para dentro do templo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E aquilo ali causou um espanto entre todos que ali estavam. E ele aproveita aquele momento para quê? Para pregar a palavra de Deus. Pedro, cheio do Espírito Santo, aquele mesmo Pedro que havia negado Jesus, aquele mesmo Pedro que antes da renovação espiritual, estava querendo impedir Jesus de realizar a obra para a qual ele foi enviado, que foi morrer na cruz, para que nós pudéssemos ter a vida e a vida com abundância. Esse mesmo Pedro, antes débil, antes volúvel, antes falho, mas agora cheio do poder de Deus, mas agora cheio da presença do Espírito Santo. Ele abre a sua boca e começa a falar do Evangelho de Cristo. Ele abre a sua boca e ordena, e o coxo anda, cheio da glória, cheio da presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Essa mesma condição pode alcançar a tua vida se você buscar essa renovação espiritual para você, se você buscar esse revestimento de poder para a sua vida, você também será diferente. A sua vida vai ser exatamente como a vida de Pedro, né? Uma vida antes do revestimento de poder e uma vida após o revestimento de poder. Antes do revestimento de poder, indisciplinado, né? Débil, mas depois do revestimento de poder, depois da renovação espiritual, uma pessoa completamente voltada para o reino e pregando o Evangelho e abençoando outras vidas. É assim que vai acontecer com você, se você realmente buscar essa renovação espiritual. Número 3, dentro, né, dessa questão do apóstolo Pedro após o Pentecoste, falamos sobre o seu batismo com o Espírito Santo e a cura do coxo diante do templo chamada Formosa. E agora
O terceiro vai falar Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos. Atos capítulo 4, versículo do 1 ao 4. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres. Quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Atos capítulo 4, versículo do 6 ao 11. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram, tremeu. Atos 4, versículo 29 e 31. Então, o que Pedro fez causou um espanto tão grande que eles foram parar junto ao Sinédrio, que era o tribunal religioso dos judeus. Eles foram para lá, né? Eles foram interrogados pelo sumo sacerdote, que perguntavam para eles com que autoridade eles faziam aquilo ali, né? E eles responderam com a ousadia, com a autoridade que era em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram. E aí eles mandaram Pedro embora. E quando chegou junto aos demais discípulos, né, ele conta o que aconteceu e eles começaram a orar. E quando eles começaram a orar, diz a palavra de Deus, em Atos 4, 29 e 31, que o templo tremeu no momento da oração deles. Era o poder de Deus, a renovação espiritual na vida daqueles homens e especialmente na vida de Pedro. Aleluia! Porque eles haviam sido revestidos. É o que nós precisamos nos dias atuais, desse revestimento de poder para nós. É tempo de avivamento, querido. É tempo de buscarmos a presença do Senhor. Em Lida, houve um grande avivamento, ou melhor, um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Atos 9, versículo 34 e 35. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Eu volto aqui a dizer, a falar para você a respeito do comportamento de Pedro logo após o seu revestimento ou o avivamento no qual ele foi alcançado. Quem era Pedro antes do avivamento? Pedro era uma pessoa volúvel, indisciplinado, débil, que queria impedir Jesus de realizar a obra para a qual ele foi enviado. Foi aquele homem que negou Jesus 3 vezes, e na terceira vez ele até espragou: eu não conheço esse cara, nem sei quem ele é. Mas depois do avivamento, depois do Pentecoste, o apóstolo Pedro, ele é o que toma a palavra e vai dizer àqueles homens, aquele povo que ali estava, a respeito de Jesus, e ganha 3.000 almas para Cristo. Depois ele entra no templo e cura o coxo, que se alegra. Depois que ele cura o coxo, o povo fica estonteado com aquele milagre, com aquela situação. Ele aproveita o momento e começa a pregar o evangelho para todo aquele povo. O apóstolo Pedro, depois de tudo isso aí, ele, num outro momento de pregação do evangelho, ele ganha 5.000 almas para Jesus. Depois ele vai preso no Sinédrio, onde era o tribunal religioso dos judeus. Fizeram pergunta com que autoridade eles faziam aquilo, e Pedro responde e diz com a autoridade do poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro vai embora, se encontra com os outros discípulos, e quando chegar ele conta sobre o ocorrido e começaram a orar. O templo tremeu. Se começarmos a orar, o templo treme e tremeu. E depois dali,
Ele vai para Lida, onde houve um grande avivamento. Orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos, e Enéas foi curado. Depois ele prega o evangelho. Houve ali muitas conversões. O apóstolo Pedro, cheio do poder de Deus, Dorcas, que estava morta, ele ora por esta mulher e ela ressuscita, ela volta à vida. Aleluia. Olha o que o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro, como é que foi notória em várias ocasiões. Em várias ocasiões foi notório o avivamento na vida de Pedro, da mesma forma pode ser também notório na sua vida. Número 3, para a gente terminar, para não ficar muito longa e cansativo para você. O terceiro tópico que nós vamos tratar aqui, no qual nós falamos lá no início da lição, vamos ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. Dentro desse tema dentro desse ponto tem 3 tópicos fundamentais. Primeiro, a igreja atual e o Pentecoste. O Senhor Jesus previu que, antes da sua volta, haveria uma grande falta de fé. Daí, a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Está lá em Lucas capítulo 18, versículo 8. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecoste, Atos 2, verso 1. Nos dias atuais, a igreja precisa viver, buscar a presença de Deus. Para quê? Para que haja um avivamento, para que haja um despertamento. Porque se na situação em que está, se Jesus Cristo voltar, porventura ele achará fé na terra? Porque o povo estão ficando incrédulo. As pessoas estão ficando insensatas ou insensíveis. As pessoas estão ficando céticas de Deus. Estão se apostatando da fé. Há uma necessidade nos dias atuais de que a igreja de Jesus Cristo, se volte para o Senhor e busque a Deus para que haja um revestimento de poder. O revestimento de poder ou o avivamento, ele vem mediante uma crise, mediante um problema que a gente vive, porque quanto mais o problema é maior, mais nós buscamos ao Senhor. Mas só que nos dias atuais está acontecendo o contrário. Quanto mais a luta se aproxima, mais as pessoas estão se afastando de Deus. Se você for olhar lá atrás, vamos encontrar o nosso Deus que de tempos em tempos, ele realizava um avivamento. O povo de Israel estava cativo no Egito, a Bíblia diz que o povo clamava, e Deus vai dizer para Moisés: Moisés, o clamor do meu povo chegou até a mim. E Deus usa Moisés para que fosse libertar Israel lá do Egito. E assim por diante, diversas vezes, o povo de Deus estava cativo e naquele cativeiro eles clamavam e Deus levantava um homem e ia lá para ministrar sobre eles o avivamento. E Deus livrava ele daquela situação. E nós vivemos um período propício a um avivamento muito grande. O que aconteceu? A igreja se afastou. Foi o tempo da pandemia, da Covid-19. Ao invés do povo buscar ao Senhor, se unir para buscar a presença de Deus, o povo fechou as portas das igrejas e ficaram em casa fazendo o quê? Fazendo live. Toda vez que nós estamos com um problema, a gente tem que buscar o Senhor. Toda vez que estamos numa dificuldade, a gente busca o Senhor. Isso é avivamento. Porque o avivamento vem após uma dificuldade, uma crise que a gente possa estar vivendo. O avivamento vem após uma crise. Na crise a gente clama, a gente busca, a gente grita. E aí Deus vem e envia
poder dele sobre a nossa vida, nos livra e nos guarda e nos dá a vitória. A igreja precisa de um avivamento nos dias atuais. Estamos vivendo o tempo de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou também sobre isso. E ele falou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Mateus 24, do 4 ao 14. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 5, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério em Atos. Pedro desempenhou o papel dele porque ele estava cheio do poder de Deus, estava com a vida avivada. Com a vida avivada, fica mais fácil você desempenhar os papéis que a ti foram confiados. Aleluia. Número 3, a igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, do 1 ao 13. Mais especialmente, as 5 prudentes traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada. Estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. As 10 virgens, mais especialmente as 5 que era como referência da igreja. Por quê? Porque elas tinham azeite de sobressalente. Elas estavam preparadas para o retorno de Cristo. Elas estavam prontas para o retorno de Cristo. Estava arrumada, ataviada e com azeite de sobressalente, com a sua vida no altar de Deus. Aleluia. A igreja precisa e tem que ser uma virgem preparada para o noivo, porque é a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. Assim como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada. A vida de Pedro estava avivada. Ele estava cheio da unção de Deus. Ele recebeu isso lá em Pentecostes junto com outros apóstolos. Nós estamos tratando aqui apenas da vida do apóstolo Pedro, mas os outros também receberam esta mesma unção, este mesmo revestimento de poder e começaram a realizar as tarefas para as quais eles foram enviadas. Não se consegue desenvolver a obra de Deus, não se consegue pregar o Evangelho, não se consegue ganhar almas para Cristo, não se consegue testemunhar o nome de Jesus se não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, se não estivermos com a vida ataviada, cheia do poder do Senhor. Não consegue. Não conseguimos vencer as tribulações, não conseguimos ultrapassar barreiras, a vencer guerras, se não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós somos orientados a buscar a presença do Senhor em tempos trabalhosos, nos quais a gente vive hoje. Tempo de pecado, tempo onde o adultério toma conta. Tempo onde casais trocam de casais, aí é uma coisa terrível. Tempo de esfriamento espiritual. É verdade. Tempo de arrogância. Tempo em que o homem vive numa mentira terrível. Tempo de lascívia, onde a gente olha a televisão, revista, onde que a gente vai, a lascívia está diante de nossos olhos. Tempo de presunção, quanta gente presunçosa. Vivemos um período de avareza, de frieza, período de maldade, um matando o outro, é pai contra filho, filho contra pai, guerra, rumores de guerra, nós está tudo diante dos nossos olhos. E como nós vamos cumprir, aleluia, com a obrigação de um profeta numa época e num período como esse? Somente estando cheio do poder de Deus. Por isso que a igreja precisa buscar a presença do Senhor. Por isso a igreja precisa se revestir com esse poder. É tempo de buscar, é tempo de se aproximar de Deus, para que a gente possa sair em campo e, assim como Pedro, pregar o Evangelho. Não importa se vamos ser presos ou não.
Não importa se vamos ser mortos ou não. Os apóstolos e os discípulos, eles não se preocupavam com as suas próprias vidas. Eles queriam pregar o evangelho. Eles queriam anunciar o reino de Deus, porque a vida deles já estava escondida em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza, ele era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, cheio de unção, cheio de sabedoria, cheio de poder para cumprir a missão confiada por Jesus Cristo aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sobre o poder do Espírito Santo, e que possamos olhar para isto, observar isto, ver isso e seguir esses exemplos para que a gente possa obedecer o nosso Mestre e naquele grande dia a gente encontrar com Ele na eternidade. Que Deus te abençoe, né? Fique com esta palavra, fique com este ensinamento e que a glória de Deus seja grandemente sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo.